Pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do À Mesa. Primeiro episódio oficial, porque sim, eu tinha aí uma intro que era o mas que porra é esta? Pronto, e efetivamente aquilo está uma bela merda, portanto não consideremos aquilo. Este é o primeiro episódio oficial do À Mesa, em que um gajo vem divagar. Portanto, entra um bocadinho na rúbrica de um gajo divaga. E eu, na verdade, um gajo não vem divagar, um gajo já divagou, porque este episódio foi gravado há uns 7 ou 8 meses atrás, sei lá, acho que um bocadinho como um diário, um diário em áudio para mim próprio e eventualmente para determinadas pessoas que pudessem estar a passar por a relação que eu estava. Sim, uma relação amorosa de cariz tóxico com a ansiedade. Isso é um bocadinho aquilo, é uma relação que eu tenho vindo a construir há alguns anos e que eu felizmente me tenho libertado um bocadinho. Claro que toda a gente é ansiosa, todos temos ansiedade, e antes de eu vos deixar com o meu antigo eu, para vocês ouvirem o que ele tem a dizer, eu queria vos dar só aqui este contexto de que a ansiedade é algo fisiológico, é uma resposta ao stress e é uma coisa maioritariamente inata em nós. O que é que acontece? O stress em si não é uma coisa prejudicial. Claro que eu pensava muito, mas para que é que um gajo estressa? Não há necessidade nenhuma nos dias de hoje andarmos sempre estressados. É verdade em parte, mas se nós olharmos para os nossos antepassados, pá, dava jeito ter uma descarga de adrenalina e alguma preocupação quando tivéssemos tipo sei lá, um tigre a correr atrás de nós, um perigo iminente, qualquer coisa desse género. Hoje em dia não faz tanto sentido, né? À partida ninguém vem, pá, assaltantes e cenas assim, pronto. Mas hoje um gajo estressa com pá, quando o Benfica não marca golos, coisas pronto, que é uma coisa que infelizmente acontece, e um gajo estressa e é um 31 e tem ataques cardíacos e stress acumulado, uma panóplia de coisas desagradáveis que não fazem sentido nenhum. Pronto, stress acumulado, ansiedade. Episódios de stress que levam à ansiedade, etc, tensão, pá, tudo isso é normal, eu sempre tive. O que é que acontece? Existe depois o ponto em que vira uma desordem de ansiedade, que foi um bocadinho aquilo que me aconteceu. Um, acho que aquilo considera-se teoricamente 6 meses de ansiedade constante, qualquer coisa, um, vira desordem de ansiedade, algo assim. Pronto. Eu vou agora deixar-vos com o meu antigo eu para falar um bocadinho sobre a experiência. Portanto, isto não é de forma alguma um episódio sobre fundamentado, etc. É pura divagação, pura experiência pessoal. Eu próprio já não me lembro muito bem o que é que o gajo diz, que no caso o gajo sou eu, mas eu acho que poderá ser interessante para algumas pessoas que se debatam com situações semelhantes. E se vocês precisarem de alguma coisa, alguma opinião, alguma ajuda nesse sentido, pá, digam à vontade. Eu sou um livro aberto e estou-me um bocado a cagar para aquilo que as pessoas pensam. Portanto, foi também por causa disso que eu consegui sair. Não é que saísse totalmente, mas livrar-me mais facilmente dessa relação tóxica. Portanto, fiquem aí com o gajo e qualquer coisa podem entrar em contacto. Beijo. Portanto, isto tudo começou mais ou menos já há 2 anos, se calhar não, há exatamente 2 anos, 2018, julho, agosto de 2018. Portanto, eu já era uma pessoa ansiosa por natureza, eu sou um bocado obsessivo ou compulsivo, não diagnosticado, mas tenho umas tendências na personalidade que me levam a ser um bocado obsessivo, tipo ser perfeccionista, ponderar demasiado custo-oportunidade, ter medo de arriscar porque penso demasiado, sou um bocado overthinker, desculpem as expressões em inglês, e tudo isso me faz ser uma grande confusão, né? Tipo, a minha cabeça é um bocado uma grande confusão, são muitas coisas, eu preocupo-me demasiado, tipo, não relaxo e tal, e então sou ansioso. Sempre tive aquela cena de sentirem as borboletas no estômago antes de um exame, antes de um teste, eu sempre fui extremamente ansioso e nunca foi um problema, tipo, sempre foi uma ansiedade mais ou menos saudável, exceto raras exceções, mas quando eu vivi na China, pronto, eu vivi na China, já agora, e trabalhei lá, estive lá a estagiar, tive um estágio de novo contacto e estive na China. E enquanto eu estava lá, uma vez decidimos ir à praia, eu e um grupo de amigos, e
Nessa praia decidimos fazer paddle, ou paddle, é um dos deles, é aquele que é na água, né? Pronto, vocês sabem. E no meio dessa pequena aventura, nós decidimos ir dar uma volta a uma ilha que ficava um bocadinho distante da praia. E tranquilo, foi uma experiência fixe, nunca tinha feito. Aquilo é mais gostoso do que parece um gajo meter-se em cima da prancha e efetivamente aguentar em cima da prancha. Mas um gajo foi, e quando estávamos a dar a volta à ilha, nós simplesmente decidimos descansar um bocadinho. Portanto, estamos para aí a 20 minutos, meia hora, para gaiar, se pode dizer assim, da praia. E quando eu me deitei na prancha, man, eu senti uma sensação de dor e de incómodo bastante estranha. E aí eu meti a mão nas costas para tentar perceber o que era, a livrar-me dessa sensação, e era uma alforreca, né? E uma alforreca estranha, porque eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sabia que no mar do Japão existiam alforrecas que o veneno delas é fatal, e então, dado o meu ser hipocondríaco e demasiado racional e de repensar tudo demasiado, acabei por entrar num ciclo um bocadinho ansioso na minha cabeça. E naquele momento, e para já estava cheio de dores, não é? E naquele momento em que eu tive a pagar até à praia, pá, aquela cena de que vos passa a vida toda à frente dos olhos, efetivamente aconteceu-me. Por muito clichê que pareça, mas aconteceu. E eu pensei, pronto, eu vou ficar aqui, sou um bocado. Eu tive um bocado noção da minha fragilidade, da minha hum, mortalidade, que é uma coisa que eu acho que nós não temos muito quando somos jovens, pensamos que somos um bocadinho imortais, e também da minha insignificância face a um todo, que seria o universo, não é? E pá, entretanto cheguei à praia, hum, não consegui perceber, portanto eu estava na China, não consegui perceber se as alforrecas efetivamente matavam ou não, só fiquei dentro da minha cabeça sempre a pensar no mesmo, a ver coisas na internet, pá, não façam isso, ver coisas na internet, mas pronto, efetivamente eu caí nesse erro. Não tive ninguém que efetivamente me apaziguasse naquele momento. Não tinha família, não tinha tipo grandes amigos, era pessoal que eu mal conhecia, estavam-se um bocado a cagar para mim naquele momento. E não, eles foram bem porreiros, tipo, não, eu estou a exagerar, eles foram muito porreiros, apoiaram-me, depois até foram comigo ao hospital no dia a seguir. Portanto, eu depois fiquei, as dores físicas passaram, mas a preocupação mental ficou, e eu comecei a cair num ciclo muito ansioso. Portanto, eu não conseguia dormir, não conseguia estar descansado, comecei a sentir tonturas, comecei a estar sempre a analisar a minha pulsação para ver se estava normal. Claro que eu não sou cardiologista, não consigo perceber nada sobre a minha pulsação, e estava extremamente sensível, até que nós no outro dia, portanto isto já quase 24 ou 24 horas depois, decidimos ir voltar à cidade. Foram 4 horas de autocarro para voltar. Pá, foram as piores 4 horas de viagem da minha vida, porque eu achava que não as ia completar, tipo, não as ia conseguir completar na medida em que ia chegar são e salvo ao destino. Eu achava que ia morrer. E também acho que não estava nessa altura a conseguir falar com os meus pais, ou etc. Ou então até estava, mas a minha cabeça estava tão noutro, noutro, noutro mundo que, pá, por muito que eu tente explicar, só por quem passou por uma situação semelhante é que eu acho que efetivamente compreendo. E pronto. Foi uma aflição, foi complicado, estava assustado. Nunca tive tanto medo na minha vida, a verdade é essa, de uma coisa que eu nem sabia do que era. E cheguei à cidade, comecei-me a sentir mesmo mal, sentia que ia desmaiar, etc. Então fui para o hospital, a achar que estava a ter um ataque cardíaco. Eu achava que era por causa do veneno da alforreca. Vá-se lá perceber porque é que eu achei que isso fosse possível, mais de um dia depois. Mas a verdade é que era um ataque de pânico, não é? À partida tudo indica que fosse um ataque de pânico. Eu fiz vários exames e eles disseram que estava tudo normal. O que é que acontece? Desde aí, pá, desculpem estar-me a alongar tanto sobre a minha história, mas eu acho que é minimamente importante para perceberem o meu contexto em si e depois vos conseguir dar uma experiência pessoal fidedigna. E depois eu,
eles queriam que eu ficasse no hospital, só que não, eu não podia tomar banho lá, não tinham comida, eu já não tomava banho quase há 2 dias, também já não comia há imenso tempo, e então decidi ir para casa. Pá, nessa noite eu achava que não ia acordar, eu cheguei a dar o código de casa a não sei quem, para cá se eu morresse fosse lá buscar as minhas merdas. Pá, man, foi um gajo riçoso, mas nesse dia foi assustador. Mas também porque eu sou um pussy, né? Um pussy não é que ser sensível seja uma fraqueza, mas no meu caso eu fui demasiado sensível, eu fui demasiado preocupado e eu condeno-me um pouco sobre isso. Pá, a verdade é que não tenho que o fazer, mas condeno. E pronto, fast forwarding um bom tempo, eu passei um mês na China até voltar a Portugal. Nesse mês, novamente, eu acho que aquilo que me falhou foi eu estar sempre no pensamento ruminativo, mas isso é uma culpa minha e também de personalidade. Pá, eu tenho tendência a ter um pensamento ruminativo, estar sempre a pensar sobre o mesmo, a encontrar as falhas, e depois eu tenho um grande problema com expectativas que eu crio e as coisas que não estão dentro do meu controle. Ou seja, se eu não consigo controlar uma coisa, custa-me imenso eu aceitá-la. É um bocadinho por aí. E então eu tive um mês de sensações extremamente não usuais, que eu nunca tinha sentido, porque o subconsciente está sempre a lutar contra nós. Tudo aquilo que nos assustar mais na altura é aquilo que o subconsciente nos vai mandar para cima para nós fazermos algo relativamente a isso. Então, eu, sem ter nada que me apaziguasse ou coisas que me preocupassem, eu passei um mês tipo, muito mal e a cair pá, uma espiral negativa que me levou mais fundo do que aquilo que eu já estava. E então, para além da ansiedade extrema, eu comecei a ficar depressivo, a achar que não ia chegar, não ia voltar para Portugal, que ia morrer antes. Pronto, porque tipo, a minha ansiedade foi essencialmente à volta da cena da saúde, de morrer, da minha fragilidade, do meu medo da morte, da minha insignificância face ao resto. Foi um bocadinho por aí que se prendeu. Há ansiedades, as pessoas têm ansiedades de génesis diferentes, a minha era essa. E não vou falar muito sobre esse mês que eu tive na China, mas só para vocês terem uma noção, depois desse ataque de pânico, eu acho que nunca tive mais nenhum na China. Tive muito perto, mas nunca efetivamente tive um. E quando cheguei a Portugal, tive muitos, meu. Tipo, não digo que foram milhares, mas tive vários ataques de pânico e eu não conseguia perceber porquê. Agora já estava mais seguro, já estava ao pé da minha família, já estava com os meus amigos, estava com a minha namorada na altura, tudo parecia estar bem, mas algo de errado não estava certo. E eu acho que isso se deveu ao ciclo ruminativo onde eu tive preso um mês sozinho, sem me sentir apaziguado, que eu depois já não conseguia sair. E então, se eu não me sentisse ansioso, eu ficava ansioso. Porque é que eu não estava ansioso? Isto só algumas pessoas vão perceber. Mas, man, eu culpo-me em parte porque eu já no passado negligenciei a doença mental e eu não me quero fazer de coitadinho de que eu sou um doente e tal, mental, ou que fui, etc. Mas a verdade é que eu passei por um episódio efetivamente é uma doença mental que eu nunca pensei. É como se vocês se tiverem um problema qualquer, uma doença, uma pneumonia. Tipo, é uma pneumonia, tem que a tratar. E, efetivamente, uma ansiedade deste estilo, uma desordem de ansiedade generalizada, um stress pós-traumático, uma depressão, pá, são doenças, tipo como as físicas, só que existe imenso tabu à volta delas e nós não as tratamos da mesma forma. Para já porque temos medo, logo à partida, de falar delas. Aí, uma coisa que eu aprendi no meu percurso, e eu também porque eu nunca tive medo de me expor e de falar sobre as minhas merdas, é que, efetivamente, quando tu te expões, tu muitas vezes ganhas em troca a exposição de a outra pessoa. Não é que seja isso que tu peças, mas às vezes a pessoa sente a liberdade de se abrir contigo porque tu o fizeste e então tu recebes inputs que podem ser muito importantes para, para levar a vida de outra forma, para procurar outros tipos de ajudas, para seguir em frente, porque às vezes nós tramamos-nos a nós próprios e deixamos-nos enclausurados, enjaulados nesse pensamento ruminativo, a achar que o mundo é injusto, que nós somos uns infelizes e que não há forma nenhuma de sair do buraco. E pá, a verdade é que nós estamos presos na nossa bolha, não é? Tipo, cada um vive na sua bolha. E somos nós um bocadinho que escolhemos a dimensão que damos à nossa bolha. Quanto mais vocês
se forem expondo e forem falando e procurarem ajuda, etc., e se colocarem abertos a, maior é a possibilidade de isso vir ao vosso encontro. Tive pessoal a dizer que eu nunca mais ia ficar normal. Eu não estou a dizer que eu estou normal, eu estou diferente. E eu acho que o diferente é bom, eu agradeço aquilo que me aconteceu, porque fez-me olhar para a vida de uma forma completamente distinta. E ainda bem que eu percebi hoje e não o percebi daqui a 20 anos, se eu lá chegar. Porque há uma importância que eu já dou a certas coisas que eu não dava antes, e especialmente a fazer coisas com sentido na minha vida, trazer mais sentido para a minha vida, e também à forma como eu olho para os meus problemas e à necessidade que eu tenho de os resolver, ou de pelo menos ir à procura de uma tentativa de resolução. Portanto, eu não tenho este discurso muito bem estruturado, eu vou só falando de algumas das coisas, numa timeline ou não, e se efetivamente isto for um assunto que é interessante para alguém, pá, eu curtia mesmo que falasse comigo, não porque eu possa ajudar, porque efetivamente eu não consigo ajudar ninguém, ou melhor, posso ajudar ao recomendar ajuda profissional, ajuda especializada, alguém que efetivamente possa ajudar. Uma coisa que do meu percurso, minha experiência pessoal, é sempre importante frisar isto, é que o meu caminho não será certamente o caminho de todos, pessoas diferentes, personalidades, experiências, cultura, valores, etc. Mas uma coisa que eu também percebi é que, por exemplo, quando eu cheguei e fui a primeira vez ao psiquiatra, ele estranhou como é que eu era tão consciente de tudo o que me estava a acontecer, a perceber exatamente aquilo que seria o meu ponto de situação, e então tudo iria ficar bem, era só uma questão de tempo. Só que isso não aconteceu. E então receitaram medicação, ansiolíticos, tal como muitas pessoas receitam antidepressivos. E, na minha opinião, para quem não tem uma desordem a nível de... Eu não sei se são receptor-químicos, eu vou dizer baboseiras, mas vocês vão perceber eventualmente e pesquisem. Mas há desequilíbrios emocionais que são causados por desequilíbrios bioquímicos. Acho que é mais ou menos esta relação de causalidade. Podem não ser os termos, mas no meu caso seria mais de uma experiência, um stress pós-traumático, o meu tipo de personalidade, etc., que me levava a estar naquele limbo, digamos assim. E eu não senti que a medicação fosse a opção. Esta foi a minha escolha e estou bastante grato por a fazer, porque ao fim e ao cabo, tudo no fundo não é uma resolução de um problema. Pode ser uma forma de colaborar com o problema, uma forma de nos distrairmos do problema, ou podemos tentar encontrar outra forma de efetivamente resolver o problema. No meu ponto de vista, a medicação não é uma forma de efetivamente resolver o problema. Pode ajudar a colaborar com, enquanto nós tentamos resolver por outra via. Das conclusões que eu tenho vindo a chegar, é que nós vamos ser sempre sozinhos os únicos capazes de resolver o nosso problema. Só que às vezes é sozinhos com a ajuda de alguém. Isto é como, sei lá, um investidor. Se calhar no investimento as coisas funcionam assim. Nós podemos ter um consultor financeiro. A ideia do consultor financeiro é ele dar-nos as estratégias para nós definirmos o risco a que estamos dispostos a ir no investimento, aquilo que nós acreditamos que poderá ser possível, que poderá ser investimentos interessantes para nós, e depois nós definimos a nossa estratégia de investimento com o apoio dessa pessoa. Mas somos nós que definimos, somos nós que metemos o dinheiro, que estamos a ter o risco com o dinheiro lá, e depois somos nós que decidimos quando é que queremos retirar. Por muita ajuda que a outra pessoa, a decisão é sempre nossa. E com a ansiedade é um bocado isso, mano. Tipo, no meu caso pelo menos, e daquilo que eu fui vendo, não há receitas milagrosas. As coisas são o que são e nós temos que decidir que temos que lidar com elas, e tentamos lidar com elas da melhor forma. E não pode haver, no meu ponto de vista, a possibilidade de desistir essencialmente de nós próprios. Há dias que, como a minha ansiedade me afeta muito fisicamente, no meu medo da saúde, coração, etc. Há dias que eu estou muito ansioso, então não vou treinar.
E então eu tenho que dar uma ansiedade, na boa. Mas eu depois no outro dia, não é que eu treino em dobro, mas tento, ou falo com o psiquiatra, ou faço exames se me sinto, se não estou apaziguado. Mas eu acho que há um clique para certas pessoas que vem com uma decisão que é tu ou escolhes viver ou escolhes sobreviver. Pai, para mim sobreviver é triste, meu. Claro que quando eu sinto que estou na iminência de morrer, que às vezes sinto quando estou extremamente ansioso, num ataque de pânico, é isso que efetivamente tu sentes, é difícil tu escolheres continuar a arriscar e continuar a puxar. É difícil, mas pá, eventualmente tu vais perceber que a ansiedade é. Eu vou usar muito palavrão, mas a ansiedade é tão fodida porque ela sabe exatamente quais é que são os teus pontos fracos e ela vai saber coisas sobre ti que tu próprio não sabes que tens ou que existem ou que te assustam. Porque tu jogas contra o teu subconsciente. Não, o fodido é isso. É que tu és uma pessoa consciente da situação, mas tu tens o teu subconsciente a toda a hora a tentar passar-te a perna. No fundo é isso. E para mim tem sido, tem sido um percurso, meu. Eu desde essa altura eu fiquei muito melhor, desde a altura da China. Voltei para Portugal, fui para Cabo Verde fazer voluntariado, ajudou-me, tive que procurar, pá, eu vou dizer muita merda, são coisas muito pessoais, mas eu acho que devo, numa ótica de também não tenho nada a esconder e não tenho vergonha nenhuma disso. Eu tive que procurar muitas respostas, ou melhor, não é que eu as tenha encontrado, mas eu coloquei muita pergunta face a tudo. Face sentido da vida, face à espiritualidade, face à razão de nós estarmos cá, se existe mais alguma coisa depois, porque havia muitos dos meus stresses que estavam relacionados com a morte, não é? Então eu tive que me direcionar àquilo sobre o qual eu era mais cético, que é eu sou um bocado ateu e eu tenho alguma necessidade, tenho muito ceticismo e alguma necessidade de ver para crer em algumas coisas. E, e então eu tive que ir à procura, coloquei muitas questões e fui à procura de algumas respostas. Não me deu a segurança que eu estava à espera, porque eu não vi nada que me levasse a crer, mas apaziguou-me de alguma forma. Só que efetivamente há perguntas para as quais nós provavelmente nunca vamos ter resposta. E nós vamos ter que arranjar outros mecanismos de aceitar a vida. E às vezes são as distrações. Tipo, por muito que eu não queira viver distraído de uma coisa e não ter uma resposta para algo que me atormenta, às vezes nós vamos ter que escolher estar distraídos enquanto podemos à parte e procurando essas respostas. Para outras pessoas vai ser fácil. Teres um grande amigo a dizer-te que olha, isto é assim porque eu acredito nisto, vai ser suficiente. Para mim, não é. Mas eu sou. Não é que eu me queira, achar especial, mas a verdade é que eu sou um bocadinho mais complexo do que aquilo que é normal. Portanto, o meu percurso até pode ser um bocadinho mais extremo do que algumas pessoas que lidam com a ansiedade. Mas há pessoas que estão muito pior que eu, de certeza. E eu aí nem consigo trazer experiências que de alguma forma se venham hum, a assimilar, a trazer semelhança com aquilo que elas passam e eu nunca vou poder dar hum, trazer valor, digo eu. Por muito que eu falo das minhas histórias e acho que ajudam algumas pessoas numa situação semelhante ou mais simples, eu nunca vou conseguir perceber sem estar na pele de uma pessoa que já passou por muito mais do que eu, muito pior. Um, e entretanto perdi-me um bocado nessa justificação. Mas a verdade é que é um percurso que é complicado e é contínuo, meu, e não desaparece a partir do momento em que um gajo está. Eu não posso dizer que não desaparece, atenção, não vou ser como uma pessoa que me disse que eu nunca, que eu nunca mais ia ser normal, porque eu não sei o amanhã. Mas eu efetivamente passei mal, depois melhorei, arranjei uma distração, comecei a trabalhar, coloquei a minha ansiedade em coisas mais positivas, a minha opção em coisas mais positivas e,
isso fez com que eu me distraísse completamente dela. Até que agora voltou outra vez, porque eu tive situações que foram passando na minha vida pessoal que a suscitaram novamente, e também porque eu me comecei a sentir bastante frustrado com a minha missão geral, aquilo que eu estava a fazer durante o meu dia a dia, aquilo que eu estou a fazer com a minha vida, as escolhas, porque dado que eu já passei por uma situação tão impactante, começa a ser difícil para mim próprio entender porque é que eu perco tempo com coisas superficiais e inúteis. Eu não diria inúteis, não é esta a palavra certa, mas vocês compreendem. Quando tu já passaste por uma coisa tão profunda e tiveste um, um percurso de descoberta interno de grande profundidade, ou aquilo que tu sentes que é grande profundidade, torna-se difícil para ti depois também compreender porque é que perdes tempo com merdas que são tão superficiais. Pá, mas eu depois tenho vários outros problemas que também não me deixam sair de loops. E eu acho que o importante no meio disto tudo é ter alguma consciência. Eu não digo que isso seja a solução, porque não é. Felizmente, eu tenho consciência de praticamente tudo aquilo que eu passo. Portanto, eu faço terapia e as minhas conversas durante a terapia são normalmente muito monótonas, porque eu consigo perceber toda a minha linha de raciocínio para que certas coisas sejam despoltadas e para eu estar em determinado ponto, e mesmo assim eu não consigo sair facilmente do buraco. Portanto, há um stress também de eu perceber tudo e depois não conseguir sair do buraco. Sinto que estou perdido em parte, mas nós eventualmente temos que aceitar que as coisas são, é como se diz imenso, a frase clichê de que não é o destino, é a viagem, e é uma viagem que é preciso paciência e é preciso equilíbrio, e isso é parte daquilo que me falta, paciência e equilíbrio, e também permitir que eu arrisque mais, que eu viva mais, que eu faça mais por mim próprio, e estar, por muito que eu acho que eu não me preocupo com as opiniões dos outros, etc., porque eu me exponho, porque eu sou mais ou menos genuíno, a verdade é que eu tenho muito medo de falhar por causa de traumas enraizados que eu tenho. Coisas de criança, se calhar vocês podem não parar muito para pensar sobre isto, mas eu, como já tenho este stress da ansiedade e já fiz terapias, etc., uma coisa que eu vim a perceber é que os nossos anos primordiais são os anos mais importantes da nossa vida, na nossa formação, como vocês devem estar ocorrentes, não é? E há muitas coisas que nós não nos lembramos, que nós não ligamos, que moldaram o tipo de pessoa que nós somos hoje. E então esses traumas de infância são coisas que são extremamente importantes de serem debatidas, desconstruídas e resolvidas para que nós consigamos libertar-nos de alguns pesos que carregamos. Essa pode ser a causa da ansiedade que eu tenho. Se calhar, se eu não tivesse alguns traumas ou algum sentimento de pressão de precisar de ser sempre o melhor para agradar outros, etc., eu nunca criaria tantas expectativas, eu nunca seria tão insatisfeito sobre o meu percurso, eu nunca seria tão ansioso, porque não estava sempre a criar esse ciclo ansioso na minha vida. Mas é o que é, e no fundo, a única coisa que importa é nós fazermos algo sobre. Se as coisas não estão bem, é importante fazer algo sobre. Questionarmos mais, falar com as pessoas, ir atrás de algo que faz mais sentido para nós, porque em uma conversa, isto é uma conversa que eu tive muito importante com um amigo meu, que por acaso é o meu osteopata, e ele estava-me a contar que há muitas pessoas que vão lá à clínica e têm doenças variadas, coisas autoimunes, febres reumáticas, muitas doenças originadas pelo stress, e as pessoas querem saber o que é que se passa com elas. Portanto, para além dos sintomas, elas querem saber as causas, e às vezes as causas não são tão diretamente relacionadas. Às vezes aquilo que ele diz é: olha, eu acho que a sua relação está a prejudicá-la, eu acho que o seu trabalho está a prejudicá-la. Mas eu não consigo sair desta relação porque eu tenho uma qualidade de vida à qual eu me habituei, que para mim seria prescindível neste momento.
Então acho que é importante ter noção que tudo bem, é legítimo, portanto, e eu acho que aqui o que é importante perceberem é que não há caminhos certos, cada pessoa tem o seu caminho e todas as escolhas são legítimas e de respeitar, a menos que, óbvio, afetem a liberdade das outras pessoas e vão um bocado contra os direitos humanos, mas hum, se a pessoa prefere estar ali numa relação que é tóxica para ela, porque tem uma qualidade de vida, tudo bem. É importante perceber é que tem uma fatura a pagar que acaba por pagar com a sua saúde. Muitas vezes, eu não digo que exista, que seja o stress a criar-lhe uma doença autoimune, também não vou ser essa pessoa, mas há uma possibilidade. E isso faz-me refletir muitas vezes, meu, de que é importante uma pessoa ir ao encontro daquilo que lhe faz sentir bem, é importante uma pessoa questionar aquilo que se passa que não faz sentir bem e é importante uma pessoa pretender melhorar. Agora, se calhar não tão quanto eu pretendo, que é a todo momento, a toda a hora, ser a melhor versão de mim próprio, sem eu próprio saber qual é que é a melhor versão de mim próprio e depois não me permitir a mim mesmo arriscar. Portanto, com calma, algum equilíbrio, alguma paciência, mas as coisas vão ao sítio, meu, e eventualmente, digo eu, não sei, não faço ideia. Mas, pá, este era mais um desabafo e é uma parte pequena do meu percurso com a ansiedade. Eu não aprofundei muito aqui algumas coisas porque eu também não estruturei nada esta conversa. A verdade é essa, eu pequei, mas eu queria que fosse genuíno e que eu fosse falando consoante aquilo que me parecesse, para também, caso isto fosse alguma coisa que se identificasse com as vossas experiências ou com coisas que vocês gostassem de saber mais, eu no futuro pudesse efetivamente estruturar alguma coisa, trazer coisas fundamentadas, pesquisadas, portanto, devidamente objetivas em parte também, para vos apresentar e não só a minha experiência pessoal, dizer para aqui umas balelas, um bocadinho superficial. Mesmo assim, apesar de não ser algo extremamente profundo, para que também não dá para colocar neste tipo de formato e neste intervalo de tempo, mas eu acho que já é algo mais profundo do que aquilo que nós vimos nas plataformas que usamos diariamente e naquilo que nós vimos no que nos rodeia. Uma coisa que se calhar vocês vão perceber se começarem a expor mais é que há muitas pessoas que passam por merdas destas que vocês não fazem noção. Eu percebi isso. E eu comecei a visualizar, a ter opinião sobre pessoas e a ver as pessoas de uma forma muito mais humana do que aquilo que eu via, porque eu permiti-me ser humano para essas pessoas, ou seja, ser frágil e ser vulnerável. E a vulnerabilidade é um grande superpoder. Eu vim-me a perceber isso. E quando tu és vulnerável com o outro, isso liberta mais a outra pessoa, eu já disse isto, a expor-se também, e tu tens uma fase, tens uma vertente humana dessa outra pessoa que tu nunca exploraste ou se calhar nem fazias ideia que existia. E é interessante haver essa partilha e, no fundo, e no fim do dia, isto por muito estranho que pareça, dá outro sentido à nossa existência, meu. Para mim, pelo menos, essa partilha de coisas que efetivamente interessam, não é que as outras coisas não interessam, mas que efetivamente são menos faladas, são menos tocadas, são mais tabus, que são mais frágeis, mais vulneráveis, etc. Dá todo outro sentido à nossa vertente humana e ao porquê de nós estarmos cá. E tipo, atenção, eu não estou a dizer que nós estamos cá na vertente espiritual ou religiosa, etc. Não estou a falar nada disso porque eu continuo cético, mas no nosso porquê, no nosso propósito, seja uma coisa totalmente científica, fria e de nós sermos matéria e ponto, seja uma coisa espiritual ou não e de existir mais, da nossa experiência enquanto de seres vivos, eu acho que acrescenta bastante e traz outro valor que nós não conseguimos retirar de outra forma. E sinceramente eu nem sei como é de acabar isto. Mas pá, é um desabafo. Espero que em parte algumas pessoas
que abra os olhos também, se calhar, para o tabu que é a doença mental e essas cenas todas. E quando os vossos amigos disserem pá, estou todo fodido e vocês tipo olharem para ele e pensarem pá, não está, tipo, este gajo está tipo ótimo, porque é que ele está todo fodido, é doido. Mas as merdas não são bem assim. Posso ser isso por mim. Eu tipo tenho uma família impecável, tipo, olhando para as minhas bases, eu tenho uma família impecável, eu tenho uma namorada impecável, eu tenho amigos impecáveis, eu tenho um trabalho fixe, tipo, eu tenho, man, eu tenho tudo. Eu acho que só não me tenho a mim próprio muitas vezes. E isso às vezes é o pior. Pá, e é uma merda que a maior parte das pessoas não vai compreender ou não vai perceber ou não vai conseguir ver, porque é vosso, está convosco. E os traumas estão convosco. E as pessoas não vivem os vossos traumas e não sabem o que é que são e não percebem porque é que vocês já agem de determinadas formas. Mas à partida, nem, mesmo que nem tudo tenha solução, algumas coisas têm e vocês podem melhorar, vocês podem progredir. Só não desistam de vocês próprios. Até uma próxima, pips. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.